E aí, tudo bem, Ai, que Aninha? Obrigado aí ótimo. pelo Tudo bem, convite. e você? Ah, o prazer é meu. Para quem não conhece, gente, se apresenta, Felipe. Acho que a maioria já deve conhecer, né? Mas Bom, pessoal, primeiro, uma ótima noite aí para todo mundo. Eu sou o Dr. Felipe Aragão, eu trabalho com nutrologia e medicina integrativa. E nesse caminho eu tive a honra de conhecer a Aninha, que virou uma grande amiga. E desde lá a gente vem acompanhando o crescimento um do outro, torcendo muito um pelo outro. Então, hoje está aqui falando sobre um assunto que eu adoro e ela também. Então vai ser muito bacana aqui, me sentir totalmente em casa. ah, e como eu disse, nós dois, como o Felipe disse, nós dois amamos muito esse tema, então é um tema que a gente estuda bastante e a gente tem muita afinidade para falar. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui, muitas vezes vocês nem viram em lugar nenhum, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que a gente tem já muito tempo de conhecimento com essa de Hashimoto, a gente sabe quantas dúvidas surgem, né? Então, as dúvidas mais comuns a gente sabe, e sabe algumas dúvidas que pouca pessoa pensa também na hora de doença de Hashimoto, né? Aí a gente montou aí tudo, conversamos a respeito para a gente poder passar o máximo de informações para vocês. Com certeza, depois dessa live, vocês vão ser outras pessoas e vão conseguir ajudar. Se vocês não têm, né, Hashimoto, com certeza vocês vão conseguir ajudar muita gente que conhecerem, ou para assistir essa live, ou mesmo vocês vão saber ser capaz de ensinar e jogar essa informação para frente. Isso aí. E vamos começar então, né? Porque a gente tem muita informação. Nós fizemos um cronograma e falou, nossa, eu acho que vai ficar muita coisa. Mas enfim, vamos tentar falar o máximo possível, né? Qualquer coisa a gente Exatamente. deixa para uma live 2 também. Com certeza. Vamos falar, trazer informação e a gente vai conversando. O Instagram só permite a gente falar 1 hora, né? Mas então vamos aproveitar ao Vamos ter que máximo ser esse mais tempo. sucinto, né? Enfim, né? O que é o hipotireoidismo de Hashimoto, né? Vou deixar para você responder e começar aí, Felipe. Que muita gente tem dúvida, né? Acha que o hipotireoidismo de Hashimoto é a mesma coisa do hipotireoidismo normal. Isso, então. Isso é a primeira coisa que a gente, quando encontra algum paciente com Hashimoto, a gente tá, ou ele chegou aqui com suspeita, ou ele já tem um diagnóstico, é explicar essa diferença. Porque o Hashimoto, ele é a doença autoimune, em que você vai ter anticorpos, que esses anticorpos, em vez de te defender contra as coisas estranhas, ele acaba atacando a sua tireoide, que é uma glândulazinha que fica aqui na região do pescoço. Você ter Hashimoto, não necessariamente você vai ter um hipotireoidismo, certo? Mas quando você tem um hipotireoidismo, aí não necessariamente, aí você pode ter ou decorrente de uma doença autoimune, como Hashimoto, ou então você pode ter por deficiência de nutrientes, que são ferramentas que são capazes de fazer com que seu corpo produza hormônio tiroidiano. Então, quando você tem essa deficiência de hormônios, vai fazer com que a sua tireoide não produza hormônio tiroidiano suficiente, você começa a ter vários sintomas, e aí sim a gente tem o hipotireoidismo, que a sua tireoide começa a ter uma função diminuída. Então, hipotireoidismo é uma coisa, a gente tem, e o tratamento é um, a gente vai focar na tireoide. A doença autoimune, ela é de Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune que a gente tem anticorpos, e aí o tratamento é totalmente diferente. A gente não vai focar na nossa tireoide, a gente vai focar na parte imunológica. Então, basicamente, essa é a diferença. Porque muitas vezes fala assim, tem gente que pergunta, o que é hipotireoidismo, o que é Hashimoto? É duas coisas diferentes. O hipotireoidismo, ele pode ser por Hashimoto, que é um ataque autoimune, ele pode ser por uma deficiência nutricional, ele pode ser porque você teve uma retirada da glândula, ou porque você tem algum distúrbio que nasceu com alguma coisa sem, ou porque fez radioterapia e acabou alterando a função da glândula. Então, são várias Hum. coisas. Então, o Hashimoto é um tipo de hipotireoidismo. A gente vai explicar toda a historinha, como que ele surge, o que tem que fazer para tratar ele adequadamente. E os sintomas do hipotireoidismo, né, que muita de Hashimoto, eles são os mesmos do hipotireoidismo normal, que seria aquela questão do ganho de peso, pele ressecada. A tireoide, ela controla o nosso metabolismo de forma geral.
alteração no cabelo, unha, ciclo menstrual, indisposição, fadiga, a pessoa às vezes fica mais bradicárdica também. Parte Tem imunológica. alteração imunológica, ela tem alterações hormonais, então assim, tem um monte de sintomas. É bem vasto, né? Porque a tireoide controla tudo em si, né, Fê? Sim, sim. É a nossa primeira linha de defesa, né? Se a gente tem uma temperatura mais baixa, se a gente tem um metabolismo mais lento, uma energia mais baixa, tudo isso vai favorecer a ter mais doença, mais gripe, mais resfriado, uma imunidade mais baixa. Então, a tireoide é muito importante. Antes da gente começar a trabalhar com qualquer coisa, hormônio, parte neurológica, tudo a gente tem que pensar primeiro como está a sua tireoide. Isso é Ah, importantíssimo. E uma das coisas que a gente vê, né, Aninha, provavelmente você também vê por aí no seu consultório, é que muitas pessoas com Hashimoto, quando passam no médico convencional, ele não tem nenhuma conduta. Ele, enquanto não tiver o hipotireoidismo, ele não muda. Ele fala, olha, pô, a gente só vai controlando seus anticorpos, não vamos fazer nada e ponto. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer com um paciente que tenha Hashimoto. Não sei se, provavelmente você vai concordar, porque a gente tem a mesma ideia, né, Aninha? e é engraçado também que os que estão tratados, mesmo com tratamento, com hormônio tireoidiano, muitas das vezes não se sentem bem, continuam permanecendo com sintomas. Então, assim, eu já peguei pacientes com doses super altas de hormônio tireoidiano, mas com anticorpo estourado e mantendo todos os sintomas de hipotireoidismo. É para você ver que não adianta, não vai resolver só com hormônio, é um tratamento muito além, né? Com certeza. É igual o que a gente estava falando. O hipotireoidismo, você tem um hipotireoidismo e os seus anticorpos estão negativos, você nunca teve Hashimoto, nada, ok, é um tratamento. Né? A gente foca mais na parte hormonal, a gente vai falar do tratamento também, que não é só T4, enfim. E só que quando você vai para o Hashimoto, você dá hormônio, é você tacar gasolina, né? Então você tem que tomar muito cuidado com como você vai fazer o tratamento. Sim, com certeza. E lembrando que essa questão dos sintomas, o Hashimoto, ele pode ter esses sintomas de hipo mesmo, mas às vezes ele pode oscilar com hiper, porque ele às vezes tem um aumento exacerbados dos hormônios tireoidianos, então a pessoa sente aquela ansiedade, taquicardia, e quando vê ela tem os sintomas do hipo, às vezes ela fica meio que oscilando, até instalar o hipo ali estabelecido, né, Felipe? Não, isso porque a gente tem os anticorpos que eles estão atacando nossa glândula tireoide. E aí, o que acontece? O hormônio está dentro de uma... Ele não fica ativo no sangue, assim, liberado a todo no sangue, né? A gente tem folículos que vão armazenar o hormônio tireoidiano. E aí, o anticorpo acaba atacando esse folículo. Então, é como se você tivesse um saquinho e ele furasse. Aí extravasa. Quando joga para fora, aí você vai ter começa a ter mais hormônio tireoidiano do que deveria ter. Aí você começa a ter sintoma de hipertireoidismo, batedeira, né? Fica ansioso, Sudorese. sudorese e aí você insônia, né? Enfim. Aí você E pode aí, ficar fica intercalando nesses sintomas de hiper e de hipo. exato. Aí depois de um tempo ele para de ter uma agressão tão forte. Então, aí você começa o quê? Aí você começa a ter sintoma de hipotireoidismo. Então você oscila. E isso é até um problema. Eu lembro que é muito comum quando a pessoa, um médico não está acostumado a trabalhar com a tireoide, que ele vê um T4 livre super aumentado e aí ele vai tratar como se fosse um hipertireoidismo. Faz todo o protocolo de hipertireoidismo. Aí depois ele vai ver que ele não entende, porque agora ela está em hipo. Então, justamente porque não compreende a patologia do Hashimoto, que vai ter Sim. essa flutuação, né? Tem a questão da clínica, né, também, que é muito importante a gente avaliar aí nisso. E o que a gente vê que o hipotireoidismo de Hashimoto, ele tem 3 pilares aí porque ele acontece, né, Felipe? Principalmente a gente sabe que a pessoa tem uma predisposição genética, né, para ter
o hipotireoidismo de Hashimoto. Tem os gatilhos, né? O que seria um gatilho? Uma situação estressante que você teve na vida, às vezes uma infecção por um quadro viral, sei lá, um acidente que você teve. Isso tudo são gatilhos, né? Sei lá, uma perda de um Sim. ente querido. Um estresse muito grande. E tem também o aumento da permeabilidade intestinal, que é o que a gente fala muito também nessa questão de alimentação, de alimentos inflamatórios e tudo mais. Então, são esses 3 pilares que a gente tem que trabalhar, né, Felipe? A gente sabe que quem tem doença autoimune, e a gente está falando do Hashimoto no caso, a gente já sabe que tem uma predisposição genética. Eles têm várias alterações dentro, né, da genética deles, que altera a questão, leva a uma disfunção, um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, eles têm maior facilidade de reagir, do anticorpo voltar contra ele, né? E aí, para que isso aconteça, basta a gente ter algum gatilho. E um dos principais gatilhos que a gente tem é o estresse. Você pega o perfil da pessoa que tem doença autoimune, ela passou por algum estresse importante, ou perda de alguém, né? Ou ela é uma pessoa que se cobra muito no trabalho, ou ela é uma pessoa que ela é perfeccionista, né? A gente vê que tem esse padrão, porque é muito estresse que ela vai gerando para ela mesma. E quando a gente fala de componente genético também, não é que todo mundo que tem vai manifestar. Você só vai manifestar se você tiver ali o gatilho que a gente falou e se tiver associado também essa alteração de permeabilidade intestinal. Então, não é um item sozinho que desencadeia tudo isso, né? É um conjunto de coisas. É isso. E quanto mais a gente for inflamando o corpo, mais a gente vai ajudando o nosso corpo a entrar em desequilíbrio e entrar em colapso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, como você falou. Às vezes você pode pegar uma gripe e ativar a sua doença autoimune. Sim, por exemplo, a gente tem relação com o Epstein-Barr, né? Com doenças autoimunes, principalmente hipotireoidismo de Hashimoto, citomegalovírus também. Sim, tem o Epstein-Barr, tem outros, tem até o H. pylori, tem alguns estudos relacionados. Tem a Blastocisto hominis, tem vários que podem dar. O mais comum é Epstein-Barr, né? E aí esse gatilho é importante porque a gente tem que, mais uma vez, estar com um intestino saudável, né? Para ajudar. Porque a questão da permeabilidade intestinal vai muito o quê? A diversidade, como um estresse, por exemplo, que ela passa, ela altera totalmente o intestino. Para você ter uma ideia, olha só que interessante. Tem um estudo que eu estava lendo sobre uma das coisas que a gente tem no intestino é IgA, né? IgA secretória. E ela ajuda, essa imunoglobulina ajuda o nosso intestino a ter proteção. E eles fizeram um estudo com 2 grupos. Um grupo, eles colocaram numa sala onde eles viam cenas de terror, de violência. E um outro grupo, eles colocaram em outra sala com cenas de compaixão, de amor. E depois disso, eles dosaram a IgA secretória. Questões de 30 minutos, 1 hora, não lembro direito, no estudo fala. A pessoa que estava na sala que tinha cenas de violência, a IgA secretória dela baixou muito. E, em compensação, a pessoa que estava lá vendo cenas de amor, compaixão, a IgA secretória dela aumentou. Então, olha o que a gente está trazendo para tempos atuais, né, Aninha? Olha o que tudo que a gente está vivendo pode interferir. Olha o que o estresse pode interferir, né? Nossa, até que a gente vai falar de um dos pontos do tratamento que a gente tem que trabalhar é nessa questão do estresse, porque senão não resolve a doença autoimune, né? Não adianta. É muito bacana. Tá tudo conectado, né? Isso que é bacana, né? Ver que isso que é bacana. Conectado. E o diagnóstico a gente faz com alguns exames. Como que é que faz? Né? Tem muita gente que às vezes fala assim, mas eu dosei TSH, meu TSH está normal. Só que a doença autoimune a gente não avalia só o TSH, porque o TSH ele vai alterar só no 3º, 4º estágio. O que vai começar a alterar primeiro? Anticorpos.
Então, você pode ter lá, às vezes, um tempão já, 2 anos, seus anticorpos alterados e até o seu TSH está normal ainda. Então, a gente tem que avaliar anticorpos, TSH, T3, T4, não é só TSH. Tem que fazer essa avaliação em conjunto. Dá, às vezes, para fazer ultrassom, porque às vezes vai ter um volume reduzido também, né, Felipe? Então, a gente faz esse conjunto. A gente tem que entender que existem 3 estágios. É como se a gente, vamos colocar, né? Quando você tem um câncer, você estagia, né? Você dá um estágio do câncer. Quando você tem uma doença autoimune, você também dá um estágio, né? Para você entender como que está a situação. Você tem 3 estágios para a doença autoimune. Você tem o estágio número 1, em que o anticorpo só tá positivo, você não tem nada, nem sintoma, nem destruição da célula. Você tem o estágio 2, em que é aquele anticorpo que você está positivo, você começa a ter sintomas inespecíficos, como cansaço, uma memória mais fraca, um ganho de peso, uma insônia, enfim. E a gente tem o estágio número 3, que aí a gente junta tudo isso, anticorpo, sintomas inespecíficos, só que a gente vê destruição do tecido. Que aí vai ter alteração do TSH, né? Aí sim. Então, assim, você vê que nessas alterações é que a gente vai começar. Então, assim, se a gente pensar em diagnóstico, onde seria mais interessante a gente pegar para prevenção e diminuição de fatores de risco? A gente pensa em pegar no estágio 1. Quando que você vai pegar no estágio 1? Quando você não sente nada, você vai para o médico e fala, olha, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero ver o que eu posso fazer por mim, né? E aí se você for num médico que queira investigar o seu histórico, ele pode pedir anticorpos, que é totalmente plausível, não está pedindo em excesso o exame. Ele está simplesmente ver, será que ele tem predisposição à doença autoimune? Independente da sua família ter ou não. Óbvio que porque tem um estudo também que mostra que muitas doenças autoimunes não têm relação com história familiar. Tem algumas que sim, algumas que não. Então, você investiga, né? Agora, outro fator importante é a gente fazer o quê? É avaliar também aquela pessoa que está com sintomas inespecíficos, né? Não é só pedir TSH. Então, a pessoa tem toda aquela clínica, né? E você faz um anticorpo. Você vai descobrir isso lá no início, que é muito melhor de tratar quando você está no início do que depois. Porque quando o seu TSH já altera, significa que você já está com uma alteração importante. E tem uma relação também de que quanto mais alto estão seus anticorpos, mais sintomas a pessoa sente. Ou seja, abaixar esses anticorpos acaba sendo, se está muito alto, a pessoa vai demorar mais para chegar ali no estágio onde ela está bom. Não adianta só tratar com hormônio, tem que diminuir os anticorpos para a pessoa melhorar os sintomas. Sim, e dentro desses exames, Aninha, que a gente tem que colocar também, dosagem de vitamina D, selênio e zinco. Né? Muito Sim, importante. muito importante. Muito importante. Faz muita diferença. E vamos lá, eu anotei aqui para a gente não perder o anti-TPO, né, que eu falei já. E agora, nessa questão de tratamento, o que a gente tem que fazer para tratamento do hipotireoidismo de Hashimoto, que é diferente do outro hipotireoidismo? Sim. Então, 3 pontos importantes que a gente tem que trabalhar, né, Felipe? Que é a parte hepática, né? A parte da adrenal, que a gente falou do estresse em si, e a parte intestinal. Então, assim, são 3 que a gente tem que trabalhar muito mesmo. Sim, se você pensar em tratamento, é um amplo tratamento, né? É muito extenso porque envolve muitas coisas. Mas para também não ficar algo jogado, a gente não dá informação, né? Como a gente quer que as pessoas aprendam mais sobre a doença autoimune. Primeira coisa que a gente tem que mexer é no estilo de vida, uma coisa mais fácil da gente trabalhar, né? Então, por exemplo, analisar o sono, como tá, né? Porque que nem a gente falou de carga viral, né? De vírus ou alguma bactéria ser um gatilho, tem estudos mostrando quando você tem privação de sono, a sua carga viral aumenta. Então, a chance de você desencadear a sua doença autoimune é maior. Então, se você dormir bem, você já reduz a carga viral. Já é um ótimo suplemento. É melhor qualquer um, né? Suplemento. Então, se dormir bem ajuda. Você ajuda a sua adrenal também, né? Aí, depois disso, a gente tem que pensar também na alimentação. Isso eu não estou nem falando na parte intestinal. Estou só falando na parte
Na parte geral, né? Na parte geral, né? Que assim, se a gente pegar a alimentação e controlar a parte glicêmica, né? A sua glicemia ficar equilibrada, você não vai ter picos de cortisol. Porque toda vez que você come muito doce, você está estressando o seu corpo. Você está inflamando o seu corpo. Então, isso também vai fazer com que você tenha a disfunção imunológica, porque gera estresse. Né? Fazer uma atividade física é muito bacana também. Né? Então, a São gente está essas falando questões aqui do básico. do básico. Aí, Meditação, modulação de estresse. Então, assim, atividade física, alimentação saudável, como o doutor Felipe falou, sono adequado, modulação de estresse, isso são pilares. Aí a gente vai ter alguns pontos específicos que a gente sabe que tem que trabalhar nessa questão do Hashimoto. Exato, e você falou do fígado, né, Aninha? A gente vê que os pacientes que têm hipotireoidismo de Hashimoto, eles têm uma sobrecarga muito grande, um mecanismo de detoxificação um pouco prejudicado, né, Felipe? Tanto pela deficiência nutricional que eles têm, pela essa questão da hiperpermeabilidade intestinal, então eles não absorvem nutrientes adequadamente. Consequentemente, o processo de detoxificação fica aumentado. Ou seja, fica muita coisa para detoxificar e você não está conseguindo. Então, tem que dar um aporte para o fígado conseguir detoxificar de maneira adequada. A primeira coisa é tirar coisas inadequadas da dieta, né? Seriam alimentos aí que estão intoxicando também, né? A gente fala principalmente dessa questão. Aí vale tanto para a parte intestinal quanto para a parte do fígado, né? Glúten, leite, soja, excesso de café. Que mais, Felipe? Isso daí, eu sempre falo assim, tem o top 5, né? O glúten, milho, soja. Algumas pessoas com tireoidite Hashimoto têm problema com o ovo. Sim, tá? Eu vejo muito clara, né? Muito clara de ovo. Clara de ovo dá muito. São campeões Milho assim, dá na muito parte... também, eu vejo assim, que Milho, quando a gente pede o soja. exame, o IgG lá, dá sempre milho também. Sim. Então, E isso é complicado, porque realmente o nosso fígado é o lixeiro, né? O nosso lixeiro. Todo lixo que a gente produz no corpo vai para o fígado para ele poder falar, ó, vou jogar fora. Então o nosso fígado, ele tem que estar muito bem para a gente conseguir pegar todo o lixo que tem no nosso corpo e jogar fora. Se ele recebe muito lixo e não dá conta, sobrecarrega, fica no nosso corpo. Ou às vai vezes ele acumulando. está incapaz de retirar um pouco que tem. Então a gente precisa fazer as duas coisas que nem você falou mesmo, Aninha. Trabalhar muito, retirar as coisas que vão intoxicar e dar suporte para o boa, fígado. né? Colocar Exato. coisa boa. A gente tem alguns suplementos que ajudam a melhorar essa questão do suporte hepático, colocar nutrientes que estão faltando, como aí o Dr. Felipe falou. A gente vai dosar, vai colocar o que está faltando. Alguns alimentos também são muito bem-vindos, como o brócolis, né, que tem o indol 3-carbinol, que é uma substância que ajuda nesse processo de detoxificação. Tem a cúrcuma também, que é muito bacana, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto. Alcachofra é muito bom também. Alcachofra. Tem também a N-acetilcisteína, que eu ainda falei hoje num vídeo, Sim. que é muito bacana. Então, assim, a silimarina, né? Então, Silimarina é ótima. Então, assim, tem que dar o aporte para o fígado detoxificar. E quando a gente fala de toxina, também não é só a toxina da comida. Essa da comida é muito importante, mas também tem aquela toxina ambiental, o meio ambiente em que eu vivo. Maquiagem, produto de limpeza, enfim, tudo que eu estou entrando em contato, esmalte, tudo isso é toxina. E se você não está conseguindo detoxificar, você tem que diminuir sua exposição para o seu organismo voltar a reequilibrar esse processo de detoxificação, até ele estar em equilíbrio. Então tem que dar uma retirada nessas toxinas gerais. A maquiagem, eu acho que você podia até, eu acho assim, se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas da maquiagem e perfume, enfim, você dá um resuminho para as mulheres, porque acaba o que acontece. Quem que tem mais doença autoimune, né? O Hashimoto, mulher. E se a gente comparar mulher e homem, a mulher se intoxica 2 a 3 vezes mais do que o homem. E aí a gente sabe por quê? Por conta de maquiagem, esmalte, creme. Esmalte. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir colocar isso na cabeça das pessoas sobre a parte de toxinas relacionadas à questão de beleza estética, acho que a gente já estaria fazendo a nossa missão, porque isso daí as mulheres não sabem, não têm ideia de quão prejudicial é.
E você Então, já tem sabe todas shampoo as... também, né? Shampoo, óleo. Engraçado que tem uma Sim, paciente minha que a gente trocou tudo. Ela falou, nossa, eu comecei até a me sentir melhor depois que a gente trocou todos é, os produtos. E faz sentido, porque a pessoa não está detoxificando. Então, você tira esse processo de detoxificação. E hoje, de intoxicação, né? E hoje em dia tem muita coisa boa já no mercado, tanto maquiagem, shampoo, que dá para usar tranquilamente. então, né, exatamente. Tem que tirar tudo, porque tem muita coisa que tem metal tóxico, tem glúten, algumas maquiagens, né? Rímel tem glúten. Aí não adianta você não estar comendo glúten, mas tem glúten na maquiagem, no rímel, enfim. Então a gente tem que realmente limpar, colocar coisas para aumentar o processo de detoxificação e tirar aquilo que está intoxicando, né? Uhum. A parte de desodorante também, que tem alumínio, é riquíssimo em É, alumínio, né? super. Então tem Então, essa isso questão daí, dos metais tóxicos também, né? sim. O batom, né? Tem muito chumbo. Sim, e o que acontece? Aí você vai perdendo o seu mecanismo de detoxificação por conta de tudo que está prejudicado, e aí você começa a ter efeitos colaterais já pelo Hashimoto em si, mas também pelo acúmulo desses metais no organismo, né? Uhum. Então vai virando um ciclo infinito de problemas. Exato. Isso é verdade. E aí a gente, então assim, tem algumas coisas que a gente não consegue controlar, mas por exemplo, essas mínimas coisas que a gente consegue fazer, trocar a maquiagem por maquiagem biológica, tirar o glúten que é campeão de venda, né? O glúten em todas as doenças autoimunes, ele tem que ser tirado, não é, né? O Hashimoto não é diferente. Leites e derivados, a mesma coisa. Aí depois a gente pode ir para algo específico, né? E já que a Sim. gente está falando aqui também de hipotiroidismo, né? Vale lembrar também que tem alguns alimentos, tá? Atualmente eles sabem que podem ter. Antes de falar isso, só entender, tem um conceito que chama mimetismo molecular, né? O que é isso? A gente tem. Tudo acontece a parte autoimune porque a gente tem em cada alimento, né, ou vírus, ou uma bactéria, eles têm uma sequência, uma proteína que tem sequências de aminoácidos. São letrinhas em sequência, A, B, C, D, E, F, enfim. Essas letrinhas em sequência, elas podem ter uma sequência que é igual a uma sequência de uma proteína do seu tecido. No caso que a gente está falando, a tireoide. Então, isso, como é igual essa sequência, o nosso sistema imunológico ele reconhece essa sequência aqui desse invasor, enfim, vamos colocar aí bactéria ou algum alimento, e depois ele vai olhar sua tireoide e fala, opa, é igualzinho. Então ele vê o quê? Um mimetismo molecular e aí acontece o quê? Era para ele reagir com este aqui, só que ele reage também com a sua tireoide. Então ocorre uma reação cruzada. E por É que que a gente fala da permeabilidade intestinal, né? Por isso que a gente tem que Isso, trabalhar o intestino, para fechar as barreiras e parar de entrar coisas inadequadas, para não exato. formar o mimetismo. E quando a gente pensa em hipotireoidismo, tem alguns alimentos que podem causar, podem ter mimetismo molecular com T3, com T4, e está causando um hipotireoidismo por alimentos desses. Não são em todas as pessoas, mas pode ocorrer, né? Então, tem algumas pessoas que têm com amêndoa, castanha do Pará, tem algumas pessoas que têm problema com látex, né? Então, são algumas coisas interessantes, não que você precisa estar de olho se a sua tireoide estiver mais comprometida, porque isso também pode ser na parte de hipotireoidismo. No Hashimoto, a gente tem que tirar glúten, leite e avaliar, porque pode ter, às vezes é soja, milho e amêndoa, É muito amendoim, não sei. individual, É né? É muito muito individual. individual. A gente falou esses principais aí, que o Dr. Felipe falou, mas é muito específico. Tem paciente que por exemplo, tem a lentilha, tem a figo, enfim, vai depender da individualidade da pessoa e até às vezes do que ela come, né? Porque às vezes até o que Sim, você come muito, você se torna intolerante pelo fato de que você está com aquele vazamento intestinal e vai fazer o que o Dr. Felipe falou, né? Vai vazar uhum, ali, vai formar um anticorpo, então tem que avaliar tudo isso. O ideal seria fazer o exame mesmo, né? Para ver exato. a sensibilidade individual. Mas às vezes a gente começa eliminando esses para ver como que o paciente vai responder, né? Uhum. E se a gente quer diminuir isso também, como a gente precisa ter essa sequência de proteína tudo quebradinha, para a gente não ter nenhuma sequência que o nosso sistema imunológico ter que reconhecer,
a gente precisa quebrar muito bem essa proteína. E aí vem a importância de enzima digestiva, que a gente vai falar na Sim. parte intestinal, mas mesmo pensando na parte imunológica, é importante a gente ter enzima digestiva, e é muito característico as pessoas com doença autoimune ou com hipotireoidismo terem deficiência de enzima digestiva. E até o estresse também tem relação com E isso, aí né? junta o estresse. Então, olha Então, assim, a vocês vão vendo salada. conexões, assim. Tem que trabalhar muita coisa, né? Muita coisa. E aí a gente vê o segundo passo, depois desse suporte hepático, que é o suporte adrenal que a gente falou, que tem que descansar. Inclusive, você fez um vídeo essa semana, né, Felipe, falando a respeito da importância da restauração da adrenal, que você dormir aí 12 horas ajuda na restauração da adrenal. E isso é muito bacana, porque hoje em dia dormir virou luxo, né? Assim, as pessoas não dormem, e além de não dormir, é estresse com o alimento, é estresse porque você está comendo muito açúcar, é estresse porque você está intoxicando seu corpo com porcarias, é estresse porque você está brigando com sua esposa, com seu filho, enfim. Então, assim, a gente vive no estresse e o nosso mecanismo de estresse, né, de relaxar, a gente não está tendo, não está deixando tempo para relaxar e também não está dormindo, ou seja, a nossa adrenal está uma loucura. Todos os pacientes que eu vejo, acredito que você também veja isso no seu consultório, estão com alguma alteração dessa disfunção adrenal por conta do nível de estresse, não estar descansando, enfim. E a gente tem que trabalhar isso. Exato, o sono, a gente falou, é primordial, e aí agora, uma das coisas que até comentei foi disso mesmo, aproveitar a quarentena e colocar o sono em dia. Então, assim, tem muita gente reclamando, porque a quarentena, a gente não tem o que fazer. Então, por que não já ajustar o seu sono? Para depois que você voltar, você está um nível muito superior do que quando você chegou, né? Saiu do trabalho da quarentena. E é importante isso, porque a adrenal sofre muito com a privação de sono. Muito, muito mesmo. E aí a principal causa, né, de alteração de adrenal é a privação de sono. Né? Sim, e uma das coisas que a gente tem que ter é que a gente falou, às vezes ela não tem nem uma mini férias, né? Que eu acho que a gente tem que ter uma mini férias todo dia, ou então pega um dia da semana, fala, olha, day off, né? Mas um day off não para você ficar pensando em trabalho, para você pegar, desligar, não receber mensagem, enfim, para você se cuidar. Então, tem pessoas que preferem o dia inteiro só pensando nela, tem pessoas que preferem pequenos intervalinhos, mini férias, né? Que seriam ao longo da semana, todo dia você tem um intervalinho que você cuida de você mesmo, seja para você meditar, se cuidar ou descansar, enfim. Isso é muito importante. Então tirar esse momento, dormir, priorizar o sono. Quem tem hipotireoidismo de Hashimoto tem que dormir, igual o Dr. Felipe falou, não adianta, tá? Se você não estiver conseguindo dormir 12 horas, tenta dormir o máximo possível e à noite, né? E tire momentos para você estar relaxando. A meditação ajuda muito, mas tem aqueles individuais também que cada um tem, né? Às vezes você gosta de passear com seu cachorro, você quer sair com seus amigos, enfim. Cada um tem algo individual que faz bem, outra pessoa quer ler. E isso é importante, tirar um tempo para relaxar, respirar. Porque hoje em dia o leão está o tempo inteiro atrás da gente, né? A gente não tem tempo de respirar, tomar uma aguinha. Precisa parar, né? É verdade. Isso é importantíssimo, né? Porque a adrenal, se você não tiver ela bem cuidada aí, não adianta ficar procurando ver como a tireoide vai ficar bem e tal, porque não adianta. Tem que ter esse cuidado, sim. E alguns suplementos que a gente sabe que ajuda muito nessa questão do funcionamento da adrenal, né, Felipe? A vitamina C, né, que ela é essencial para a restauração da adrenal. Magnésio também, né, porque quando a gente está passando por uma situação de estresse muito grande, a gente acaba consumindo muito magnésio, sem contar que a nossa dieta já é meio pobre em magnésio. Então, esses dois são muito bem-vindos. As vitaminas do complexo B também, né? Sim, a B5 principalmente. Sim, muito importante para a restauração da adrenal, energia em tudo em si. E tem os adaptógenos, né? Que ajudam também. O que é o adaptógeno? Ela aumenta, são plantinhas que melhoram sua resiliência ao estresse. Qualquer tipo de estresse. E a gente tem umas muito boas aí. Eu vou dar exemplo como a ashwagandha, que é uma que eu gosto muito. Tem a rhodiola rósea, tem ginseng, tem maca, tem licorice.
Sim, licorice é muito bom. todos ajudam a melhorar essa nossa resiliência ao estresse, tá? Então são bem-vindas também. Exato. Falando em suplementos, a cúrcuma também, né? É um suplemento muito bem-vindo, a vitamina D, o selênio também, né, Fê? Sim, o selênio vai ajudar tanto a tireoide a produzir o hormônio tiroidiano, como também já tem estudos falando sobre o uso de selênio durante 3, 6 meses, reduzindo os níveis de anticorpos, né? Então, Sim, sabendo a necessidade que tem de selênio em quem tem Hashimoto. Tanto que, por exemplo, tem uma das coisas que as pessoas hoje em dia vêm escutando muito é sobre o uso do Lugol. E a gente sabe que é muito bom para determinadas situações, mas que para o Hashimoto, não, dependendo da pessoa, não. não é uma boa. Por quê? Porque você vai estar. Primeiro, que vai inflamar a sua tireoide. Segundo, que como a maioria das pessoas que têm Hashimoto, elas têm uma deficiência de selênio, o selênio protegeria a tireoide contra esse efeito do Lugol inflamatório. Então, se você está pensando em usar iodo né, para proteger essa tireoide, no Hashimoto não faça isso. Cuide primeiro, dê o selênio por uma boa dose, né, para você fortalecer a sua tireoide, e aí depois você pensa em utilizar outras fontes de iodo, que é benéfico, mas não o Lugol nesse caso. Sim, até porque a maioria dos pacientes que têm Hashimoto não tem deficiência de iodo em si, né? Uhum. É outro tipo, não está naquele hipotireoidismo nutricional que a gente está falando. A gente vê que tem mais essa questão do Exato. selênio, enfim. E o selênio é muito bem-vindo, como o Dr. Felipe falou, e ajuda até nessa questão dos anticorpos, como também na conversão do T4 em T3, né? Então, ele é um suplemento muito, muito bacana. Ômega 3, né? Vitamina D, são super bem-vindos. Ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. Vitamina D, ela é bem-vinda em qualquer doença autoimune, né? A vitamina D ela é maravilhosa, viu? Eu acho assim, é uma coisa que dá para você dar. Eu fico triste por ver, assim, por exemplo, a gente está em meio de uma pandemia. E tem muitos médicos ainda falando, não temos evidência Nossa. a respeito do uso da vitamina D em infecção respiratória. Mentira, tem. Mas eu ouvi hoje, por exemplo, falando que o estudo ele é um pouco controverso, tal, e a análise tem muitos vieses. Aí eu dei vontade de responder para ele, falar, olha, e você prescreve estatina à base de um estudo que não tem todos os viés possíveis, né? E a vitamina D é fantástica. Para a parte imunológica, não tem como não falar, né? Porque assim, Sim. ela regula os linfócitos T regulatórios, ou seja, são os linfócitos que são capazes de controlar toda a sua parte imunológica. Então, linfócito T regulatório é aquele que vai falar, olha, você vai atacar, você para, não precisa, você vai atacar 2 vezes, né? Então, ele que vai controlar a parte imunológica. Sim, mas eu vejo que as pessoas falam isso porque elas não têm conhecimento, né? Às vezes fica só naquele mesmo, né, Felipe? Que às vezes não vai além, né? Então aí acaba que a pessoa nem sabe da existência dos benefícios da vitamina D mesmo. E assim, a gente não precisa colocar como algo milagroso, né? Sim. Mas a gente tem que entender o poder que ela tem, sabe? Sim. E assim, isso é porque o que acontece? A gente faz trabalho de formiguinha aqui, né? A gente fala, é importante, eu falo no meu Insta, você fala aqui direto, eu vejo você falando sempre sobre a vitamina D. E aí o que acontece? As pessoas, às vezes, aí ela entende, mas às vezes ela fica com receio por conta de X, Y, Z. E não, a vitamina D é excelente. Para doença autoimune tem que ter, mas para todo mundo tem que avaliar a sua vitamina D, né? Sim, E tem que vitamina dosar. D, exato, já que a gente falou de dosar, a vitamina D tem que estar pelo menos acima de 50, 60. Sim. Não dá para a gente deixar na faixa de normalidade do laboratório. Isso daí chega a ser uma coisa desumana, que a gente está destruindo a imunidade do paciente.
Sim, com certeza. E é como você disse, e ainda falei essa semana, não existe algo milagroso. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui que tem que Sim. fazer no tratamento do hipotireoidismo de Hashimoto. Não é só a vitamina D. Eu não gosto também quando Uhum. as pessoas às vezes falam, tipo, isso aqui vai fazer um milagre. Não. É Sim. mudança de hábito, estilo de vida, é a vitamina D, é o selênio, é o conjunto, porque o nosso organismo é um conjunto, não é nada Uhum. separado, né? Então, vocês têm que ter noção disso também. A vitamina D é mais uma arma muito boa que a gente tem para auxiliar no tratamento. E aí, olha só, ela além de fazer essa parte imunológica, ela melhora a parte intestinal, né? Então, melhora a parte da resistência do intestino, a permeabilidade. Ela dá suporte para melhorar o epitélio pulmonar. Então, se a gente está pensando aí em época de coronavírus, se você tem doença autoimune, não sei o que você está esperando para usar a vitamina D, entendeu? Que é importante. A vitamina D é Vale muito a muito pena. importante. Até o presidente tá entendendo isso agora, né? E o Uhum. último ponto que a gente tem que trabalhar, o terceiro ponto, seria o equilíbrio intestinal, né, Felipe? A gente vê que é muito importante, que tem relação tanto com aquela questão inflamatória dos alimentos, mas a gente segue, a gente fala os R's, né, Felipe? Uhum. Que seriam os É, 6 R's, né? É um pouco complexo, assim, para explicar, mas seria mais ou menos, resumindo, tirar o que é ruim, que é o que a gente já falou, colocar o uhum. que é bom, associar enzimas digestivas para auxiliar na digestão, se você estiver precisando, enzimas e outras coisas para ajudar. Colocar suplementos que são muito bons para o reparo intestinal, lembrando aqui também desses suplementos que a gente já citou, mas também do caldo de ossos, tem a maçã cozida também, né, Nossa, o Felipe? caldo de osso e são coisas simples, né? E assim, o privilégio que vocês têm de seguir a Aninha é que ela tem receitas maravilhosas, entendeu? Então, tem Obrigada. que a parte de a caldo de osso e a maçã cozida para intestino, nossa, é fantástico, é fantástico. E é uma coisa que você faz em casa. Você pegou o resto do osso lá, faz. E a maçã cozida também é super fácil, então dá para colocar. E custo Outro, baixo, né? super baixo. Então vale muito a Uhum. pena. Às vezes as pessoas falam assim, eu não estou fazendo porque às vezes eu não tenho uma condição financeira para comprar tal suplemento e tal. Mas com o básico já dá para a gente fazer muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Exatamente. Nossa, isso daí, se fizer, 90% do intestino já tá Sim. bem. E reinocular, né? Que um dos R's, né? O último que eu Né? fiquei faltando de falar, que seria colocar coisas boas, às vezes fazer a reposição de probióticos adequados, né, Felipe? Aí Uhum. vem também os alimentos fermentados, que são super bem-vindos. Tem o Sim. kefir, o chucrute, tem a kombucha. Sim, e eu vejo assim, muitas pessoas quando pensam, meu intestino não está muito bom. A primeira coisa que eles querem fazer é o probiótico. Só que não adianta nada você dar probiótico para o intestino que está comprometido, né? Então, você tem que começar, como a Aninha falou, lá do começo. Tira as coisas que estão inflamando, coloca em enzima digestiva, aí você vai ser capaz de digerir melhor o alimento. Você tendo uma digestão melhor do alimento, você dá uma nutrição maior para a sua flora intestinal. E aí você vai colocando probióticos enfim, aí você vai fortalecendo o seu intestino mesmo, né? Sim, Não adianta nada você querer colocar probiótico antes, não tá vindo coisa podre, ele vai morrer mesmo, né? não vai adiantar nada. E muitas vezes você está com uma desbiose também, porque você está com uma alimentação totalmente inadequada, ou seja, você só vai Uhum, aumentar bactérias patogênicas, e você também está com uma digestão inadequada. Ou seja, você está fermentando ali. Depois que você regulou isso, já vai dar uma melhorada muito boa. Aí sim você dá aquela refinada com os probióticos, né? sim, sim, exatamente. Então vocês viram quanta coisa a gente tem que trabalhar? Tem a glutamina também, né, Felipe? Que a gente ficou de falar também, não acabamos. Sim, A glutamina glutamina, também é muito bem-vinda. a glutamina é muito boa para a parte intestinal. Ela ajuda muito o seu intestino a ter, que é um nutriente que a célula intestinal adora. Então é muito bacana você fazer uso, sim, pensando em equilíbrio intestinal. Aí a gente pensa assim, mas eu vou fazer tudo isso que vocês falaram? Não, né? A gente falou que de uma maneira geral. É.
Alguns pacientes a gente vai fazer uma coisa, alguns pacientes vai fazer outra. Tudo vai depender da história clínica de cada um, né? Vai depender da história clínica, dos déficits nutricionais. Ah, a gente vai ficar repondo zinco, se o zinco da pessoa tá bom, não vai repor vitamina D em quem tá precisando de vitamina D, selênio em quem tá precisando de selênio, enfim, vai fazendo aquele tratamento individualizado, porque aí sim a gente consegue resolver o problema. Sim. E uma coisa importante, a gente acabou de, não falando da parte de diagnóstico, que eu estava vendo aqui, que a Carol falou do ultrassom, né? E muitas pessoas, elas fazem ultrassom e ficam com medo por nódulo, né? Se o nódulo, não sei o quê, se o ultrassom vai diagnosticar um Hashimoto. E a questão é que pode apresentar, um ultrassom pode te mostrar que tem um Hashimoto, né? Se tiver o que eles falam de ecotextura, uma textura heterogênea, né? Que tá, ou seja, tá tudo diferente lá a estrutura da tireoide, ou não, ou ela pode estar normal e você ter os anticorpos positivos. Então, um ultrassom normal não descarta Hashimoto. Sim, Né? sim. E eu até vi alguns, você deve ter visto isso também, né? A respeito até desses anticorpos, né, Felipe? Nem sempre, em todos os casos, eles são certeiros 100%, né? No exame a gente sabe que a acurácia é muito alta, mas pode ter momento que não pega, né? E às vezes a E pessoa aí, tá com sintoma, eu vi às vezes na biópsia em si que vai ver. Você chegou, sim. deve ter visto alguma coisa do tipo também, né? Então, Sim, se assim, você pega um ultrassom alterado e o anticorpo não está positivo, você já desconfia, fala, opa, tá tendo coisa aí que eu não estou enxergando ou que o exame não conseguiu me mostrar no momento. sim, então, assim, é bastante coisa que a gente tem para utilizar, né? Mas o bom é que a gente tem muita ferramenta para tratar também, né? Sim, Então, assim, quem tem Hashimoto, não adianta tratar só com hormônio. Tem que fazer o tratamento integral. Não vai resolver. E como eu disse, os anticorpos têm que baixar. Não é só, tem que melhorar o TSH, tem que melhorar o TSH, melhorar o T4, T3, tem, mas tem que abaixar os anticorpos, senão não está tratando. sim, tem que. O que acontece, uma coisa interessante da gente falar, é que assim, às vezes o paciente vai na primeira consulta com você e o anticorpo dele deu um pouquinho positivo. E aí você começa a fazer o tratamento. Às vezes o que pode acontecer é, por exemplo, às vezes estava com 300 o anticorpo dele e vai para 1.000. Então, às vezes não é porque você está errando a conduta, mas simplesmente porque você está aumentando a parte imunológica dele. E aí o anticorpo foi capaz de reconhecer, de produzir mais linfócitos B do que antigamente. Isso é uma coisa interessante porque às vezes a gente foca só no anticorpo e esquece na melhora clínica do paciente. Nesse Sim, caso, apesar da gente nunca, né, a gente sempre fala, vamos tratar a causa e tudo mais, no Hashimoto, em doenças autoimunes, você tratar o sintoma é importante, porque é sinal de que ela está indo para uma remissão, né? sim. Então, é identificar gatilho, é identificar os suplementos que estão faltando e repor. É um tratamento em conjunto. O médico, você tem que ter muita confiança no médico que você está fazendo o tratamento, porque não é da noite para o dia. Pode E o médico ser, tem que saber também, né? Muito, porque sim, é bem complexo, não é? exato. E assim, pode ser que de uma hora para outra, em pouco tempo, você melhore. Pode ser que não, porque às vezes você deu a sorte de ter vários gatilhos, né? Então, não é uma coisa tão simples e que você consiga tratar numa consulta de 10, 15 minutos. Não é tão simples. Você precisa ter um médico ou alguém que te acompanhe que te dê que trabalhe em conjunto, que seja você vai formar um verdadeiro time. Você, o médico, enfim, você vai colocar nutricionista, psicólogo, não sei onde você vai, com quem você vai atuar, mas que você tem que formar um time. Você passar, olha, eu senti que com isso eu fico melhor. Eu senti que com aquilo eu fiquei pior. Porque apesar da gente ter as coisas muito documentadas e a gente estudar diariamente isso, a gente sabe que cada paciente é único de Hashimoto. Você vai ver que a gente vê que um paciente melhora dando só zinco selênio, está ótimo. O outro precisa fazer um teste alimentar e melhorar a tolerância oral dele, porque ele já reage a tudo.
Se ele A comer... gente vai fazendo escalonamentos, né? Sim. Como E você aí, disse, às vezes você tirando só esses, fazendo o básico, ele já melhora, mas às vezes você vai tendo que ir subindo degrauzinhos, e cada paciente tem sua individualidade, né? exatamente, tem que tratar como único. Isso é importantíssimo. E é tudo isso. Mas é bem bacana, né? Se a gente Bem conseguiu resumir bacana. bem, viu? Demos A um... gente resumiu bastante, foi bem rapidinho, mas a gente conseguiu. Então, o recado que eu quero deixar para todos é isso. Se você tem hipotireoidismo de Hashimoto, tem que fazer o tratamento integral, tem que cuidar de você. Cada um, às vezes, vai ser alguma coisa específica que vai ter que mexer, mas tem solução. Você não precisa se contentar achando que esses sintomas é normal, que faz parte da sua vida, a sua sim. Não, você tem como melhorar, não é, Felipe? Sim, tem como melhorar. E assim, a gente sabe que muitas pessoas com Hashimoto, elas já passaram por muitos médicos e continuam com sintomas. É uma coisa muito comum de quem tem doença autoimune é essa característica, você passar por vários médicos e não ter um diagnóstico, você passar por vários médicos com a queixa e continuar com o problema, você ter uma reação a vários alimentos te fazem mal, é uma característica é um alerta assim de, olha, vê se não tem doença autoimune, né? Sempre tem algum sintoma digestivo, né? Os Tem pacientes de algum autoimune sempre tem. sintoma, Ou uma exatamente, constipação, ou uma alguma distensão coisa ele tem. abdominal, Ai, né? meu intestino é preso, ou eu tenho diarreia, né? Tipo aquela em cima do intestino. Alguma coisa tem. Sim, então assim, isso daí é importante, porque é sinal de que você não precisa ter você não perca a sua esperança. Você vai achar um profissional que cuide de você, que faça todo o tratamento completo para você, para investigar, que ele lute junto com você, que ele compre a briga junto com você, isso é importante, né? Sim, e é um processo, né? A gente tem que entender que o Hashimoto não vem do dia para a noite. Como a gente falou, muitas vezes já vem estressores aí de muito tempo que vai gerar a longo prazo isso tudo. Então, o tratamento também é a longo prazo. Então, tem que ter paciência, mas aos poucos o paciente já vai sentindo a melhora. E é muito bacana. Exato. E outra coisa também que eu lembrei, Aninha, que assim, quem tem Hashimoto tem que pesquisar outras doenças autoimunes. Tem muitas pessoas que têm Hashimoto, por exemplo, e têm doença celíaca, né? E aí não sabia porque não foi diagnosticado na infância, enfim, sempre sofreu com problemas gastrointestinais e aí tem a doença, vai ver, tem doença celíaca associada. Às vezes você tem anticorpos com outros órgãos do seu corpo, tecidos, enfim. Pode ter uma artrite reumatoide associada. A gente fala que sempre vem juntinho, em parzinho, doença autoimune, né? Vem em conjunto, nunca vem sozinha. Às vezes eu sempre pego pacientes que têm psoríase, artrite reumatoide, fibromialgia, tudo isso associado ao Hashimoto. Sim. E, Exatamente. então, gente, vocês estão vendo e tem solução, dá para tratar, dá para ficar bem. E é isso que eu queria com essa live, vocês entenderem que o Hashimoto é muito além de um hormônio, né, doutor Felipe? Exatamente, vai muito além de só tratar hormônio. Aqui a gente pouco falou, né? A gente falou da parte de hormônio de T4 e T3, enfim, a gente focou muito na parte imunológica, que é esse o ponto, melhora, você vê quanta coisa tem que fazer antes de pensar em hormônio. Então, justamente por conta disso, a gente nem está falando de hormônio aqui nessa live, né? Sim. E o paciente, a maioria das vezes, melhora, mesmo você não mexendo ali nos hormônios. Se você fizer tudo isso, já vai ter uma melhora incrível, né? A gente fala ter uma remissão do Hashimoto, tá? E isso é possível. E essa remissão, ela vai continuar contanto que você mantenha seus hábitos saudáveis e identifique seus gatilhos para que eles não apareçam, porque a partir do momento que você começar, eu melhorei, entrei em remissão, volta aos hábitos, você pode ter uma crise. E aí, isso daí tem que tratar tudo de novo. Tem que Não, o cuidar. tratamento é para o resto da vida, né? Cuidar para o resto da vida, não tem como. Exatamente. É para sempre. Gente,
Muito obrigada pela participação, tá? Em breve nós marcaremos outra live, né, Felipe? Com Obrigada a certeza. você por ter topado fazer essa live comigo. Não teria como ser outra pessoa para falar desse tema comigo. Nós dois amamos, né, estudar Hashimoto. Então, em breve a gente vai falar mais. Vamos fazer um escalonamento aí de... A gente falou geral, a gente pode ir para pontos específicos, né? Sim, aí com certeza, com você, top tudo aí, vamos junto, porque você é uma amiga muito querida e é ótimo conversar aí, conversando sobre doença autoimune, Hashimoto, então, aprendo muito com você e isso é muito bacana. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom passar uma horinha aí de domingo com você. E obrigado a todo mundo aí que ficou com a gente, né? Escutando, espero que tenham aproveitado, tenham gostado da live. E espero que tenha sido didático, né? A gente tenha passado a mensagem aí e vocês tenham aprendido. Ou, infelizmente, a gente não conseguiu responder as dúvidas, mas a gente pode marcar uma só para responder as dúvidas. Eu vi que um monte de gente foi mandando perguntinha, mas a gente até prefiro fazer direto para não sair do foco, senão a gente não ia conseguir falar tudo, né? Uhum. Podemos sim marcar perguntas e respostas. Gratidão, Felipe. Obrigada por tudo e obrigada a vocês que participaram aqui, tá? Em breve a gente está aqui falando de novo. Um grande abraço e boa noite. Boa noite para todo mundo. Um beijo, Aninha. Um abraço, Beijo. Thomas. Obrigada. Um abraço na Carol. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.